essa questão do lápis, né, da universalidade. Eu não sei se eu tenho muito problema com essa ideia de um objeto universal, né? Mas eu imagino que é, essa coisa de um instrumento, né, de carvão, né, de alguma ou de derivado de carbono, né, que a humanidade sempre teve essa relação com o carvão, com o carbono, né, muito grande. Então, eu acredito assim que nesse sentido o lápis está na humanidade, né, não na forma que a gente conhece, mas talvez desde muito tempo, né? Essa ideia de você ter uma ponta de carbono, né, de carbono carbonizada, né, uma ponta carbonizada e técnicas que foram se desenvolvendo posteriormente, né, se você pensar nessa coisa da evolução tecnológica, né, eu conversava agora há pouco com amigos sobre essa questão do uso do lápis, né, que eu fiz escola técnica e a gente tinha coisa do desenho técnico. E a gente estava falando dessa coisa, de como esse objeto participava das nossas vidas naquela época e como ele participa hoje, né? E como esse objeto, ele talvez tenha essa ideia dessa onipresença realmente, se você pensar na humanidade, né, nos primórdios da humanidade, e pensar nas pinturas rupestres, nos desenhos na parede, né? Esses desenhos são feitos, provavelmente, gravados em pedra, ou gravado numa ponta carbonizada. Isso que eu acho que é interessante, né? Essa ideia de uma ponta. Eu acho muito bacana a gente viajar nessa ideia de uma ponta carbonizada, né? De um pedaço de carvão, a partir do qual começou-se a desenhar, a traçar as coisas, a escrever, a registrar, né? E tem um antropólogo que eu gosto muito, né? Que ele fala muito dessa questão da escrita, né? O Jack Goody. Jack Goody ele é um antropólogo muito interessante, que ele fala dessa questão da, da do uso do processo da escrita, né? Do processo de transformação, como a escrita foi importante para a afirmação do mundo ocidental, né? Perante esse predomínio do mundo ocidental, da razão ocidental no mundo, se baseou justamente nessa questão do domínio de certas formas de escrita, de certas formas de registro. Então, Jack Goody tem esse interesse sobre essas formas de registro. Eu gosto muito também, né, do Igor Koptov, né, que o Igor Koptov ele fala sobre essa questão da biografia social dos objetos, né, biografia cultural dos objetos. Os objetos têm uma vida como uma vida, né, que nós temos, né? Então esse lugar desse objeto capaz de registrar é possível que você tenha pensado em formas na pena, né, nessas coisas da tinta, mas essa forma do lápis ela é muito interessante a gente pensar realmente, imaginar um objeto que seja produzido a partir disso, né? De uma ponta de carbono, de um objeto de carbono que servia para marcar, para registrar, para fazer registro. Então, acho assim que eu não diria que seria, talvez, né, a gente talvez não possa falar numa universalidade de um objeto. Eu acho sempre muito complicado falar em universalidade, mas numa onipresença, talvez, numa onipresença de um objeto próximo do que a gente tem como lápis hoje, né? E essa tecnologia que se desenvolveu do lápis, e aí a conversa com os colegas da escola técnica era justamente em razão disso, em razão do uso da lapiseira, né? Como a lapiseira foi substituindo o lápis, mas no campo do afeto, né? No campo da afetividade, nunca tenha substituído, talvez, né? O lápis é um objeto de afeto, um objeto que junta coisas que vêm naturais, né? O lápis seria o mais próximo, né? Se a gente pensasse nessa dualidade natureza e cultura. O lápis é um objeto cultural, mas onde a natureza está mais presente, né? Que é o grafite, a madeira, né? O uso do grafite, da madeira, enfim. Eu acho que tem essas ideias, essas coisas que ajudam a gente a pensar um pouco. Então, acho que assim, se a gente falasse dessa universalidade ou né, onipresença ou
Eu acho que ela passa por isso, por um objeto que estaria talvez no passado mais antigo, que é essa coisa do fogo, do domínio do fogo, e do domínio das cinzas, do carvão, né? O carvão como algo que registra, né? E aí a gente tem esse objeto que vai sendo aperfeiçoado, né? Que é a tecnologia, uma tecnologia que vai sendo aperfeiçoada, mas ao mesmo tempo que chegou no seu limite e nunca tenha se transformado, né? Interessante assim, porque a lapiseira é meio que ela é mais próxima da caneta do que do lápis, né? Se a gente for pensar assim, brincando com isso, a lapiseira não é um lápis, né? O lápis é um objeto muito característico, né? Ele envolve essa relação. Embora você tenha lápis de material sintético, hoje a madeira cada vez menos hoje o uso de madeira reflorestada, né? De madeira de outras fontes, não mais a madeira, né, antiga, e essa coisa das diferentes durezas do grafite, né? O grafite como algo que, né, os mais macios, os mais duros, né, e os mais existem lápis mais gostosos de escrever. A gente estava falando, né, dos lápis mais duros e dos lápis mais macios, como isso a escrita flui, né? Às vezes, em razão dessa dureza, da dureza desse objeto. Né? Enfim, eu acho que é por aí que passa assim, essa questão da universalidade. Bom, eu sou José Renato Batista, sou antropólogo, mestre e doutor em antropologia pelo Museu Nacional, e sou pai do Miguel, que é a minha paixão mais recente e mais eterna de todas. Eu sou professor do Instituto Nacional de Educação do Sul, do Departamento de Ensino Superior, professor da pós-graduação em Educação Bilíngue, né, do Programa de Pós-Graduação em Educação Bilíngue do INES, e tenho, né, nos meus interesses, né, eu tenho uma história que se relaciona com essa questão da antropologia das coisas, né, dos objetos, em razão de estar, de estudar estudar especificamente a religião, mas basicamente olhar para os objetos, né, da religião, olhar para eu tenho uma dissertação que é sobre o dinheiro na religião, sobre o sentido do dinheiro na religião, que começou com uma discussão sobre a relação entre mercado e terreiros, mercados, né? Não é mercado no sentido abstrato, econômico do termo, mas a coisa do mercado, de como circulam objetos entre essas duas, entre o terreiro e o mercado, né? Os mercados de objetos. Então, sempre tive uma relação com os objetos. Acho que é um pouco isso. Esse é o Zé Renato. Cara, uma lembrança, putz, o lápis que quebrava, era uma angústia, cara. Você com cotoquinho de lápis virar o cotoquinho, uma coisa angustiante. Nossa, é uma lembrança de infância e uma lembrança angustiante mesmo, porque assim, do lápis não dá, né? Do lápis quebrado, a ponta do lápis quebrando infinitamente. Acho que durante um tempo, eu falei da lapiseira num determinado momento, mas durante um tempo, a lapiseira talvez foi a libertação desse sofrimento, dessa dor do lápis quebrado, né? Da ponta do lápis quebrando. Acho que essa é uma lembrança muito marcante na minha infância. E de apontar o lápis, e a ponta quebrar, e apontar o lápis, e a ponta quebrar, o lápis todo quebradinho por dentro. De outro lado, tem a coisa bonita, que quando a gente também tem uma lembrança muito legal da infância, não tão da infância, mas da memória escolar, de quando a gente começa a fazer, era uma disciplina de artes plásticas, né? Tinha que comprar os lápis de desenho, HB, 2B e tal. E aí isso ficou muito marcado para mim, esses lápis com a ponta mais
macia, alguns lápis mais macios, alguns lápis mais... E depois a entrada na escola técnica, quando esses lápis ganham realmente um significado, que era essa coisa de você usar para diferentes áreas do desenho, né? Enfim. Mas essa coisa do lápis quebrando era muito doida, muito sofrida. Muito doido esse negócio do lápis quebrado e do cotoquinho de lápis. O lápis cotoco. Eu tenho uma certa aflição até hoje de cotoco de lápis. Eu gosto de lápis grande assim, ó. Gosto de segurar o lápis, assim, o cotoquinho de lápis me dá uma certa... Eu paro de usar. Os lápis de cor também. Tinha uma caixa da Faber-Castell, 36 lápis. O mais engraçado é o lápis cor de pele, né? Você ser preto e o lápis cor de pele ser aquele salmão. Era muito engraçado. Era uma cor nada a ver, enfim. Depois aquela caixa famosa, Fundash, né? Que era lindo o negócio. O pessoal usa para aquarela. Sempre tinha, eu estudei em escola pública, mas sempre tinha gente rica. No meu tempo ainda tinha gente rica na escola pública, né? Na escola municipal. Então tinha gente que tinha, né? Quando você conseguia comprar esses 36 lápis da Faber-Castell, era, né, sei lá, era um negócio... Muitas memórias, assim, com lápis. Engraçado, se eu começar a falar, vou até chorar, que é essa coisa dos 36 lápis. Eu me lembro quando eu ganhei esses 36 lápis, né? Que era uma coisa, várias cores, era uma coisa linda, assim, um negócio, pô, surreal. E aí eu tenho uma memória interessante com lápis, porque meu pai separou da minha mãe, eu tinha 7 anos, né? Então, mas meu pai desenhava muito bem. Meu pai tinha um talento para desenho brutal, assim. E eu mais tarde encontrei algumas coisas que ele tinha feito que acabaram se perdendo depois, que ele fazia histórias em quadrinhos e eram desenhadas a lápis. Acho que essa talvez seja a memória mais forte da infância com envolva lápis, que eram esses desenhos que eu encontrei do meu pai. E meu pai não tem nada a ver com arte, foi ser advogado, né? E totalmente distante das artes. Mas tinha essa coisa do desenho, né? E os lápis de cor, assim, coloria as coisas, né? As coisas de colorir lá. O giz de cera, né? Que era um lápis de cera, que se dizia lápis de cera. Hoje se usa mais a expressão giz de cera, mas se usava a expressão lápis de cera quando era criança. Que era também essa coisa de colorir as coisas, né? Eu nunca fui bom de desenho, engraçado. Eu acho que o meu talento artístico foi para outras coisas, mas tinha coisa na infância, tinha o desenho, o riscar as coisas, o traçar as coisas. Não, tem uma coisa muito engraçada, assim, de ter aprendido a ler e escrever, né? Eu acho que talvez isso tenha a ver com lápis, né? Porque a gente não usa, quando você é criança, você não usa muito caneta, né? Eu não usava muito caneta. Eu comecei a usar caneta a partir do que hoje é o quinto ano da quinta série, né? Do que hoje é o sexto ano, que é a quinta série. Até então se usava muito lápis. Na escola você usava só lápis para fazer as coisas, né? E é engraçado isso, porque assim, e aí regredindo mais para a infância, né? Do momento que eu entrei na escola já sabendo ler, não sei como isso aconteceu, mas foi uma coisa meio mágica, assim, do mundo se revelar. Assim. E era o lápis, toda a minha primeira fase escolar e toda as minhas primeiras escritas, o primeiro ato de escrever e antes de entrar na escola, e essa coisa mágica que foi, assim, aprender a ler e escrever antes da escola. Eu entrei na escola já alfabetizado. E não sei como foi, uma coisa que para mim foi, eu tenho uma coisa meio mágica isso. E que é uma coisa meio mágica que está relacionada com a infância, assim. Na infância tudo é muito mágico, né? E acho que o lápis é essa varinha de condão que abriu um mundo diferente. É isso. O lápis como uma varinha de condão, né? Desenhando, riscando o mundo
e aprendendo a escrever palavras, escrever meu nome. A primeira coisa que me vem assim com lápis de infância, antes da vida escolar, que antecede, e aí o lápis como parte da vida escolar, como algo que até é engraçado que às vezes quando eu vou pedir para alunos fazerem prova, né, tem que dizer que prova é feita à caneta. Mas durante muito tempo da minha vida se escrevia com lápis, né? Eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu escrevi tinha a ver com essa discussão das coisas, né, dos objetos, que foi um primeiro trabalho que eu escrevi, que eu até penso muito em voltar nele, reescrevê-lo quase 30 anos depois, que foi uma viagem, né, um passeio ao mercado de Madureira, e quando eu comecei a ver as imagens de Exu nas portas das lojas, então eu sempre tive uma relação muito intensa com os objetos, uma antropologia das coisas, né? E em razão disso fui olhei um pouco para a questão da antropologia econômica, enfim, tem uma história com os objetos que é muito interessante, que passa por essa reflexão sobre como as coisas são apropriadas culturalmente, né, e como elas são transformadas culturalmente, né? Um objeto não é só um objeto, né? Ele pode ser várias coisas, né? Uma moeda, ela pode ser dinheiro, mas ela pode ser outras coisas. Ela pode ser um talismã, ela pode ser um, um símbolo religioso, ela pode ganhar diferente. Eu gosto muito de um filme, é engraçado que eu fui ver esse filme, eu vi esse filme antes de fazer antropologia, né? Que é um filme Os Deuses Devem Estar Loucos, que é a história de um aborígene australiano que cai uma garrafa de Coca-Cola, né, nessa tribo, e essa garrafa, né, é vista por esses aborígenes australianos como um presente dos deuses, né? E a garrafa, por ser um presente dos deuses, ela cria uma confusão imensa. Então, acho que é exatamente isso, né? Uma garrafa de Coca-Cola, que é uma coisa absolutamente sem sentido, num outro contexto cultural, ela pode ser transformada em outras coisas. E aí, enfim, a história do filme é sensacional porque um dos membros da tribo é designado para devolver esse objeto, né? E muito antes de fazer antropologia. Achei que esse filme sensacional. E depois, quando fui fazer antropologia, acabei fazendo uma antropologia das coisas, uma antropologia dos objetos. Tenho um interesse particular pelos objetos sagrados, enfim, sobre a questão das misturas, né? Como é que as coisas são misturadas e miscuídas umas nas outras, né? Como é que o domínio da religião é atravessado por outras potências, por outras coisas, enfim. Que a antropologia sempre olhou as coisas como dotadas de uma vida própria, né? Que embora nós essa não é só uma atribuição que nós damos às coisas. As coisas acabam adquirindo uma vida própria. O livro, a mesa que ganha diferentes, né, conotações, né? Se você pensar assim, um altar é uma mesa, né? Mas também é uma mesa, é apenas uma mesa. E uma mesa não é só uma mesa, né? Então, quando a gente começa a pensar nas coisas, uma as imagens, né, das coisas, os santos, né, as imagens dos santos, os objetos, eu fico muito. E aí sim, né, essa ideia de ferramenta social, né, eu acho que tudo, acho que tudo é ferramenta social. Embora o lápis tenha tido sempre essa relação, talvez com a arte, né, com a escrita, né, o lápis também é escrita fugaz, né? Eu acho engraçado essa ideia de pensar um instrumento que é uma escrita fugaz, porque o lápis se apaga, né? As pessoas passaram a gente começa
E aí, retomando uma coisa que eu disse anteriormente, né, da escrita, de fazer, né, na quinta série, quando eu comecei na chamada quinta série, a escrever com a caneta, que é o que é equivalente hoje ao sexto ano, né, como eu disse, quando você começa a escrever com a caneta, né, a caneta ela tem um registro definitivo. O lápis tem sempre a coisa do esboço, do registro provisório, de algo que não é permanente, mas que pode ser permanente, né? É uma escolha a permanência das coisas escritas a lápis. É uma escolha sempre. A gente pode apagar o que o lápis escreve, né? E aí vale o escrito, né? No jogo do bicho, vale o escrito, né? O carbono, né? O papel carbono registrando, né? Porque você pode e o lápis marca, né? O papel, né? Ele deixa marcado o papel, mas você pode apagar. E aí tem coisas engraçadas, né? Para pensar sobre isso, assim, sobre essa escrita que é provisória, né? Ela não é definitiva. O lápis não pressupõe uma escrita definitiva, uma escrita que pode estar sempre em mutação, em transformação, né? O lápis traz para a gente a ideia de impermanência das coisas. O lápis é um objeto da impermanência, da constante transformação. A caneta não, ela registra, a tinta, né? Ela tem essa coisa mais forte. O lápis o lápis é o esboço, é o rascunho. A escrita, o lápis é o objeto que pode, né, que nos dá a possibilidade de ser outras coisas no futuro. O desenho a lápis ele pode mudar, o desenho a tinta ele não pode mudar, né? Veja, pode mudar sim, mas não sem que isso deixe marcas, né, profundas. Então, acho que o lápis é interessante nesse sentido, a gente pensar na impermanência das coisas, né? A vida é sempre impermanente e a gente pode mudar. A gente pode mudar o que a gente escreve. A gente pode escrever hoje uma coisa e dizer, não, mudei de ideia. O lápis te permite mudar de ideia. O lápis permite você pensar em termos de não permanência das coisas, né? É muito interessante isso, porque, assim, ao mesmo tempo, né, dependendo da dureza do grafite, né, ele suja também, ele pode sujar mais, ele pode borrar mais. Me lembro que o 6B, o lápis 6, acho que era o 6B, o lápis 6B fazia uma borração, ele era mais macio, tal, mas ele também borrava de uma maneira, né, que tão profunda e tão marcante quanto a caneta, né? É interessante, assim. Então, pensar, eu acho que o lápis ajuda a gente a pensar essa coisa da impermanência, do movimento, da transformação. O lápis é o esboço, é o que você começa um projeto, né? Um rascunho, o lápis é o rascunho, né? Você rascunha as ideias, você não grava elas definitivamente. E falando com colegas hoje, com amigos, né, da época de escola técnica, a gente falava sobre isso, né? Que a gente ainda é uma geração de transição que é fortemente ligada à tecnologia, que evidentemente estamos no computador, usamos os computadores, os tablets e tal, mas ainda somos ligados ao lápis e à caneta como instrumentos de gravação das ideias, de gravar as ideias. Então, eu tinha uma prática, né? Quando fui a campo fazer pesquisa, nas vezes que eu fui fazer campo, particularmente, né, em Salvador, no terreiro onde eu fiz trabalho de campo, e no Haiti, né, nos lugares onde eu estive no Haiti, eu sempre levava comigo os lápis e as canetas, né? E assim, embora eu tenha dito que eu não sou um bom desenhista, eu sou metido a desenhar as coisas para que eu possa memorizá-las, né? E
os cadernos de campo, né? O papel do lápis na minha profissão, no meu uso profissional, ele tem coisas muito importantes. Primeiro, a marcação. Eu sou um amante do livro de papel. Por mais que hoje a gente tenha essa tecnologia de usar meio digital, eu tenho usado cada vez mais o meio digital para registrar ideias, para registrar, para marcar textos e tal, mas é inevitável, inescapável o uso do lápis nas marcações de livros, né? Marcar texto. Eu não gosto daquela caneta marca-texto, ela suja muito o livro. Ela é muito boa para você usar num texto de xerox, uma coisa assim, mas no livro não, né, claro. No livro é o lápis, é um bom lápis, assim. Eu tenho até alguns livros escritos à caneta, às vezes livros que eu comprei em sebo, mas eu gosto de fazer com lápis. E às vezes é muito ruim também, porque em razão do que eu falei anteriormente, dessa coisa da impermanência, né? Às vezes você escreve tão levinho que o lápis borra, o lápis fica estranho, enfim. Mas na minha experiência profissional tem isso, de fazer os cadernos de campo, né, os desenhos nos cadernos de campo. Então, eu tenho alguns esquemas desenhados, algumas coisas, e os esquemas, muitas vezes, né, por exemplo, se você vai fazer um diagrama de parentesco, uma coisa dessa, é muito complicado você fazer direto na caneta, você vai rabiscar 500 vezes. Quando você vai fazer com lápis, o lápis te facilita demais. Assim. O lápis te dá a possibilidade justamente de você corrigir eventuais, num diagrama de parentesco, por exemplo, né, que é um dos usos que a antropologia faz. A gente precisa, às vezes, né, ver genealogias, organizar genealogias, organizar um grupo, né, a pessoa que trabalha com a etnologia indígena muito forte isso, mas também quando você está trabalhando com qualquer tipo de grupo tradicional, ou às vezes também quando você precisa traçar uma genealogia de uma família num centro urbano, é importante você rascunhar isso, o rascunho disso, né, antes de você ir para o registro definitivo que vai aparecer no seu trabalho final. O lápis é essencial, assim. O lápis é uma ferramenta que te abre, de fato, possibilidades de registro. Não só possibilidade de registro, acho que mais até do que isso. Facilita o seu trabalho pra caramba, cara. Você pode. O que eu falei, essa coisa da escrita impermanente, de você corrigir os seus dados, estar sempre revendo os seus dados, marcar o seu livro, e aí mudar alguma coisa, aí escrever alguma coisa do lado do livro, depois você apaga. Né? Isso às vezes é muito importante. Você vai mandar os alunos, empresta para um aluno o teu livro, às vezes você não quer induzir a leitura da pessoa, acaba induzindo, né? Tá lá marcado com o teu lápis, com a tua caneta, mas muitos, quase sempre com lápis, justamente por causa disso, porque é a possibilidade de você não danificar o livro. Então, acho que tem isso, o lápis. Na minha experiência profissional, no meu uso profissional, ele tem essa coisa de produzir registros que possam ser corrigidos posteriormente, de marcar os textos, de desenvolver. Às vezes você relê um texto e diz, como é que eu pensava essa idiotice? Aí você tem a chance de ir lá apagar a bobagem que você escreveu na borda do livro. Assim, né? Enfim. Então, a gente estava falando dessa história do lápis, assim, e eu lembrei da coisa do cotoco de lápis, né? Eu tenho uma aflição enorme dessa coisa do lápis e dessa angústia de ir apontando, 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 a ponta que não chega, né? A ponta que vai. E aí chega um momento que você abandona o lápis, né? A morte social do objeto lápis. É brincadeira à parte, sim. É muito louco isso, assim, porque é um instrumento que ele morre, né?
ele morre, a gente não controla a vida dele, a vida útil dele, né? E chega um momento que, de fato, assim, tem uma questão anatômica também, né? Eu tenho a mão grande, não é uma mão pequena, então, assim, quando ele fica muito pequenininho, é ruim para utilizar e tal. E aí chega uma altura que eu desisto dos lápis. E sim, assim, é louco essa coisa de não do lápis, de você abandonar o lápis antes dele morrer, né? Antes dele morrer totalmente. Eu tenho o lápis doente, né? O lápis doente, que é o lápis que está todo quebradinho por dentro. Sei lá o que acontece. Às vezes, eu até achei legal que atualmente tem uns lápis assim que não quebram, né? Que quebram menos, assim. Aí você fica mais feliz. Ele quebra na ponta, mas não quebra por dentro. Aí você vai apontando, apontando. E isso tinha uma coisa muito doida, assim, muito sofrida. Eu me lembro da coisa do colégio, às vezes, de apontar lá. Tinha uma coisa também da coisa das pontas, né? Das sobras das pontas do lápis apontado, né? Isso também sempre foi uma coisa meio angustiante para mim, assim. O que fazia com isso, né? Porque tinha na escola, você tinha que ir até a lixeira para apontar o lápis, né? Tinha algumas... Achava sensacional aquele apontador maravilhoso, mecânico lá que tinha um apontador, na minha escola não tinha isso, mas depois eu encontrei esse apontador elétrico, você vai e bota o lápis assim, ele fazia uma coisa, tem uma magia, né? Eu falei uma coisa do lápis, essa coisa de uma varinha de condão, né? O lápis é uma espécie de varinha de condão, uma varinha mágica, assim. O lápis é uma varinha mágica, assim, sem dúvida nenhuma. Acho que essa que é a minha grande consideração final. O lápis é uma varinha mágica. Quando ela quebra, quando ela fica pequena, quando ela fica gasta, ela talvez perca o seu poder, né? O seu grande poder. Ou ele nunca perde seu poder, mas talvez perca o valor para a gente, né? O valor afetivo, o valor... É um instrumento muito... É um instrumento mágico, né? Uma coisa. Eu lembrei agora de uma coisa absolutamente aleatória, mas minha mãe frequentou durante muitos anos um centro espírita e havia uma coisa de você escrever os nomes das pessoas para botar lá numa caixa de orações. Não podia ser a caneta, era lápis. Lápis tem uma coisa orgânica, né? Lápis é diamante, né? Isso aqui é diamante, cara. Isso é diamante. Isso aqui é das coisas mais... É tudo uma questão da combinação dos átomos, né? Por ser um instrumento valioso. Enfim, acho que é isso. É um instrumento valioso, é um instrumento poderoso de poder, um instrumento que te ajuda a produzir ideias, a criar mundos, a desenhar mundos, talvez e mundos provisórios, né? Sempre porque você tem a borracha, né? Que pode apagar. Mas ainda assim, a borracha pode apagar, mas ela não tira a magia do lápis sem poder criar novos. Não existe nada mais legal que um lápis apontadinho, né, cara? Aquela pontinha fininha, legal. Enfim, é isso. Por mais lápis apontados.